Muchas gracias a todos por invitar-me a estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Vou falar malo portunhol. Vou falar português com acento espanhol. Então, o que vou falar aqui? Vou falar aqui sobre as enfermidades genéticas raras e catastróficas, que são coisas distintas, pero pode ter uma zona de cinzenta entre elas para poder entender. E vou falar aqui também sobre a evolução das tecnologias farmacêuticas e onde quedamos hoje. E por que estamos com este problema em todos os sistemas de saúde do mundo, não apenas em países em desenvolvimento, mas também em países desenvolvidos, desarrollados e que têm grandes ingressos. Então, o que passa? Doença rara, enfermidade rara, é aquela que afeta poucos habitantes, por exemplo, em cada 2.000 pessoas. Pero em cada 2.000 pessoas pode ser um número muito grande se o custo de tecnologia é muito elevado. Pode calcular acá em Uruguai quantas pessoas seria se a ocorrência seria a cada 2.000 habitantes. E se conhecem, hasta hoje, 6 a 8.000 doenças raras. Em sua maioria, são doenças genéticas. Huérfano são as enfermidades que não possuem ingressos de investigação suficientes para produzir tratamentos que sejam resolutivos, que possam curar essas terapias ou oferecer um tratamento de modo eficiente para a perspectiva clínica. E normalmente afetam 1 a 10 pessoas por milhão. E as catastróficas podem ser qualquer. Depende apenas da condição financeira, porque falamos em catastrófica quando a proteção financeira que o sistema de saúde oferece não é suficiente para impedir a destruição de finanças de família. Então, pode ser um paciente terminal de câncer, pode ser um paciente com grandes queimaduras, que fica internado em um hospital por muito tempo e que não pode trabalhar, não tem ingressos. Isto é catastrófico. E estas se confundem porque pode haver, ao mesmo tempo, as 3 características, ok? Pero são questões diferentes em termos de definição acadêmica. Acá há um histórico de países, incluso alguns estão acá, que já houveram descrito atos normativos para seus sistemas de saúde para tratar pacientes com estas condições. Então é interessante porque os Estados Unidos, que não têm sistema universal, foi um dos primeiros. Mas por quê? Porque essas doenças, essas enfermidades, elas também oportunizam a descoberta de novos conhecimentos que são aplicáveis a todas as outras doenças. Por isso, os Estados Unidos têm um apoio forte ao desenvolvimento de medicinas, de novos medicamentos para esses casos. Brasil em 2014, mas nós outros temos aqui Colômbia, Argentina, Chile, Peru, México, Canadá, que também já têm definições normativas para tratar os pacientes com essas condições. Então, o que são as questões genéticas, que são as questões que vou tratar aqui nesta apresentação para harmonizarmos conhecimentos? Temos que lembrar o ensino que nós outros tivemos na escola antes de universidade, né? Temos cromossomos autossômicos e sexuais, certo? Cromossomos autossômicos são estes 22 pares. Onde está o apontador? Aqui. São os 22 pares que nós outros temos aqui, que não expressam nenhum traço, nenhuma característica sexual. Os traços autossômicos podem ser dominantes, ou seja, que apenas um cromossomo que tenha este traço, que tenha esta característica, expressa isso no fenótipo, expressa isso na característica do paciente. Ou recessivo, que é necessário ter os 2 traços, as 2 características para que se expresse. Então, bem-vindo à época, à era da farmacogenômica, e que ha chegado, e que vocês vão ver acá. Um momentito. Não tenho pressa. The CRISPR-Cas9 system is a tool for cutting DNA at a specifically targeted location.
The technique has already revolutionized gene editing, but scientists are always looking for new possibilities. So what else can CRISPR do? Since being discovered in a bacterial immune system, CRISPR-Cas9 has been adapted into a powerful tool for genomic research. There are two components to the system: a DNA cutting protein called Cas9 and an RNA molecule known as the guide RNA. Bound together, they form a complex that can identify and cut specific sections of DNA. First, Cas9 has to locate and bind to a common sequence in the genome called a PAM. Once the PAM is bound, the guide RNA unwinds part of the double helix. The RNA strand is designed to match and bind a particular sequence in the DNA. Once it's found the correct sequence, Cas9 can cut the DNA. Its two nuclease domains each make a nick, leading to a double-strand break. Although the cell will try to repair this break, the fixing process is error-prone and often inadvertently introduces mutations that disable the gene. This makes CRISPR a great tool for knocking out specific genes. But making double-strand breaks isn't all CRISPR can do. Some researchers are deactivating one or both of Cas9's cutting domains and fusing new enzymes onto the protein. Cas9 can then be used to transport those enzymes to a specific DNA sequence. In one example, Cas9 is fused to an enzyme, a deaminase, which mutates specific DNA bases, eventually replacing cytidine with thymidine. This kind of precise gene editing means you could turn a disease-causing mutation into a healthy version of the gene, or introduce a stop codon at a specific place. But it's not all about gene editing. Several labs have been working on ways to use CRISPR to promote gene transcription. They do this by deactivating Cas9 completely, so it can no longer cut DNA. Instead, transcriptional activators are added to the Cas9 by either fusing them directly or via a string of peptides. Alternatively, the activators can be recruited to the guide RNA instead. These activators recruit the cell's transcription machinery, bringing RNA polymerase and other factors to the target, and increasing transcription of that gene. The same principle applies to gene silencing. A CRAB domain fused to the Cas9 inactivates transcription by recruiting more factors that physically block the gene. A more outside-the-box idea for using CRISPR is to attach fluorescent proteins to the complex, so you can see where particular DNA sequences are found in the cell. This could be useful for things like visualizing the 3D architecture of the genome, or to paint an entire chromosome and follow its position in the nucleus. CRISPR has already changed the face of research, but these new ideas show that what's been achieved so far could just be the tip of the iceberg when it comes to CRISPR's potential. Whatever comes next, it seems the CRISPR revolution is far from over. Just to show, apenas para mostrar, para apresentar que nós outros estamos agora em la farmacologia, que é a farmacologia que não mais se preocupa em trazer um medicamento, uma droga, para corrigir um problema que está em sua sangue ou em tu tecido. Mas a farmacologia que vai entrar em tu célula e produzir diretamente a proteína que necessita. Por exemplo, o paciente que tem diabetes, eu posso usar esta ferramenta para editar novamente o DNA da célula e poder novamente produzir insulina. Como posso fazer um pouco mais sencillo? Posso apenas introduzir a molécula de RNA para que você mesmo possa novamente produzir insulina. Pero vou ter que dar-lhe sempre a molécula de RNA, porque não há mutado tu RNA. Então, vocês podem mirar o que a indústria está pensando agora. O que primeiro fazer? Fazer RNA. Correto?
porque o paciente vai usá-lo continuamente hasta que... Há duas questões. Uma questão é econômica. É um tratamento crônico. Vou dar-lhe sempre a molécula de RNA para que tu produzas insulina. Pero também há uma questão, que é uma questão de cunho ético e de segurança. Nós não temos ainda segurança para hacerlo, a edição genética em seres humanos, como hacemos em plantas. Acá em Uruguai, em Argentina, em Brasil, a soja transgênica, para uso de Roundup, que na área agrícola se hace há muitos anos. Pero isto está chegando à saúde humana com as drogas que nós temos acá, incluso nesta discussão. Então, eu vou avançar aqui alguns exemplos de enfermidades com traços autossômicos dominantes que nós sabemos a posição do cromossomo que tem o problema. Entende o que isso significa agora? Se sei onde está o problema em cromossomo, posso então produzir cura genética por meio de moléculas de RNA que vou injetar em você, ou por meio da mutação de tu DNA com ferramentas como CRISPR. Este é um futuro muito sombrio que nos dá um pouco de medo, né? Bom, algumas doenças de traço sexual não vão parar aqui, pero como chegamos hasta aqui? A questão é, hasta os anos 40, a farmacologia, a produção de fármacos era baseada em preparações fitoterápicas. Por exemplo, ao fim dos anos 80, ha hecho um pesquisador de Brasil um estudo sobre os 22 medicamentos mais comercializados no mundo, e 14 eram de origem de plantas, que hacía extratos, purificava e hacía uma modificação química. Queres saber qual? Por exemplo, hormônio estrógeno. Era produzido de uma planta de México que havia em sua raiz grande quantidade de um fitoestrógeno que poderia cambiar esta molécula e daí produzir os estrógenos conjugados que são usados como anticoncepcionais. Então, das 22 medicinas mais vendidas, 14 eram desse caminho. Então, a síntese orgânica veio para aperfeiçoar os processos que a natureza já tinha e aprender com elas e tentar desenvolver novas drogas. Então, nos anos 40, entramos na era biológica. As fábricas de medicina deixaram de ser indústrias petroquímicas para ser fábricas de cerveja. São exatamente fábricas de cerveja. Porque vou colocar aqui uma bactéria com meio de cultura para que cresça como uma fábrica de cerveja. E depois vou ter que extrair a penicilina para injetar em las pessoas. Esta era a tecnologia dos anos 40 que revolucionou a medicina com os antibióticos. Então, dos anos 40 aos anos 90, nós passamos a aperfeiçoar os processos de tecnologias farmacêuticas para extração de produtos por tecnologia de fermentação, biofermentação, hasta chegarmos a este processo que pegar os porcos e vacunas e retirar-lhes o pâncreas e extrair do pâncreas deles a insulina. Imagine tudo que temos em nosso pâncreas, em nosso fígado. Imagine isto e colocar isso num tanque, bater num liquidificador, num blender e falar para o farmacêutico: extraia apenas esta molécula de tudo que está lá. Então, nestes 40, 50 anos, a ciência farmacêutica tentou aprender como separar isso sem que isto se alterasse. Porque é uma proteína, não pode aquecer, não pode colocar ácido, não pode colocar base. O processo é muito complexo, porque cambia a formação, a conformação da molécula, como você ha visto em CRISPR. Aquela forma é necessária. Não pode haver apenas a sequência, tem que ter a forma também. Então, vamos avançar. E dos anos 90 em diante, o que aconteceu nesse período de 40 a 90? Descobrimos o DNA. Descobrimos e hicimos o projeto Genoma. E mapeamos todos os genes. Então, agora, eu posso fazer reposição enzimática, porque sei, em ser humano, qual é o gene que genera insulina. Pero não estou ainda preparado para fazer a introdução diretamente em um corpo humano. Posso fazer em outro animal, em outro meio. Células que vou pegar acá
introduzir isto e colocar em um porco ou colocar em um fermentador para que produza para nós outros insulina ou em uma bactéria. Então vai produzir, pero a fábrica de cerveja é a mesma. Apenas melhorou o processo da fábrica de cerveja porque agora está produzindo de forma mais concentrada apenas. Porque lembra que peguei o pâncreas inteiro e coloquei na fábrica para extrair? Agora estou pegando apenas uma célula e reduzir a variabilidade de produtos que são generados. Porque uma das dificuldades que nós outros temos é a purificação. A purificação é um processo muito difícil, muito complexo. E aqui temos, então, se o paciente precisa de um anticorpo contra o seu próprio anticorpo. Por quê? Porque temos artrite. Porque nós outros temos ódio de nós mesmos e queremos destruir nosso joelho. Rodilha? Como se habla? Rodilha. Queremos destruir nossa rodilha. Ficamos com tanta raiva de nós mesmos que queremos destruir. Então, o que hace? Coloca um anticorpo contra nós mesmos. É o Mira. Que desenhei para que ataque meu anticorpo que destrói minha rodilha. Certo? Esta é a evolução que estamos até 2010. Este era um processo dominante. 2010 em diante, a ciência farmacêutica cambiou. E aí começamos a nos preocupar com as enfermidades raras. Como, por exemplo, esta que temos em Brasil, doença de Gaucher, pouco conhecida, uma doença que tem origem em las famílias com casamento consanguíneo. E isto afeta muito os judios, porque caçam muito entre si. Pero em meu estado também, Minas Gerais, que temos cidades muito pequenas, é que primos se casam. Então, em meu estado também temos, não somos judios, pero também temos o problema de enfermidades, porque temos 20%, quase 1.000 cidades que são de pequeno porte. E aí, temos acá um custo por paciente que o sistema de saúde já paga hoje em Brasil de $160.000 por ano por paciente, apenas com a medicina. E o que é? É um tratamento de reposição enzimática que eu produzi desta forma geneticamente. E então, cheguei à reposição, dei ao paciente para ser. E aqui é um exemplo de uma coorte de custo de doença rara em Brasil, do Sistema Nacional de Saúde, do primeiro ano de tratamento e 16 anos de tratamento. Eu não sei explicar por que isto ocorre. Não entendemos ainda. Esse é um dado novo, pero acá você pode ver o custo de tratamento nos primeiros 10 anos de $160.000 apenas com um medicamento por ano por paciente. E agora, quais são os custos que nós outros temos em Brasília? Temos em Brasília esses custos, isto é dólar de PPP, poder de compra, não é dólar cambial. Este é o custo que nós outros temos com as alternativas para Gaucher. Temos também as mucopolissacaridoses, que são muito judicializadas e que têm altíssimo custo de drogas, que também são produzidas por reposição enzimática. Mudança genética em células, produz, coloca na fábrica de cerveja, extrai e purifica. Injeta em paciente. E aqui temos as moléculas, que são moléculas que parecem um tipo de açúcar, que estão ligadas. Ok? Diversas síndromes de mucopolissacaridoses. E aqui são os custos, desculpe, este não há convertido para dólar. E agora, um caso semelhante ao que nós outros vamos estudar hoje, que é hemoglobinuria paroxística noturna. O medicamento é Soliris, muito questionável, até agora, em todo o mundo. Os resultados e os custos, a forma de introdução. Esta hemoglobinuria paroxística noturna tem esses problemas: insuficiência renal, hipertensão pulmonar, insuficiência hepática, uma enfermidade muito grave. E o custo é de $200.000 a $600.000 por ano para o resto da vida. Não há cura. Para o resto da vida, este é o custo. Então, imagine que um sistema de saúde vai arcar com um custo como este. Parou. Como eu descobri o DNA? Como eu descobri? Como sei quais são os genes? Como sei que é o DNA? Esta era uma foto dos anos 60, 70, quando uma equipe de mulheres, cientista era uma mulher, muito importante colocar, mesmo em los anos 60, onde havia um machismo muito grande, que descobriu, colocou um vírus em uma bactéria, imagine uma gripe, fala-se gripe, influenza. Isto é o que acontece em tua célula quando tem gripe. Tá? O vírus, pero nós outros não sabíamos
sabíamos que tínhamos DNA e cromossomo desde Mendel, em 1700, mas não sabíamos qual era a química que estava involucrada na ciência da vida. Sabíamos que havia diversas moléculas, proteínas. Então, quando ela ha hecho isto, colocou radiação e fotografou o vírus. Então, pode ver acá o vírus, não a proteína, injetando essa sequência. Então, esta sequência analisamos. São as bases adenina, timina, uracila, guanina. Por isso descobrimos o DNA. E são, de certa forma, muito mais sencillos do que olhar toda aquela problemática de proteínas e bioquímica. Porque isto é o que comanda, a informação central. E estamos chegando acá hoje. Então estas são as combinações para armazenar tudo o que temos na natureza, tudo o que chamamos de vida. São apenas isto. Quando eu miro isto, fico pensando como é possível. Apenas isto governa tudo que tem vida em nosso planeta. E isto, 21 aminoácidos, tu madre dizia, comas bem, meu hijo, comas de tudo. Cada 3 letritas, cada três deste, governa um destes aminoácidos. Para generar a proteína, por exemplo, insulina. Por exemplo, o medicamento para Gaucher. Então, se sei quais são as 3 letrinhas, sei qual é o aminoácido, sei qual é a sequência. E precisa estar naquela forma exata, não apenas a sequência. E aí, o que fazer então? Terapia gênica. Terapia gênica. Então, chegamos acá, nossa fábrica de cerveja agora não vai ser mais funcional, porque não há necessidade. O que vou fazer? Vírus? Vou fazer vírus modificados para injetar em você o DNA necessário. Ou vou injetar diretamente esta sequência num local que seu organismo não destrói. Por exemplo, direto no líquido que vai para o cérebro, na barreira intratecal. Este é um exemplo. Estas são as tecnologias que estão registradas em FDA neste ano. Isto não é futuro. Isto é presente, e isto é a nova judicialização que vocês verão, que tem um componente ético e que tem um componente de corrida tecnológica. Corrida, se fala corrida? Da disputa. Por isso, os estudos clínicos estão cada vez menores. E por que se hace com doenças raras? Porque o paciente não tem alternativas. Então, eticamente, não há dilema. Se não dou, morte. Se vai morrer, posso testar. Pero, se posso testar, quem a ser mais rápido, domina a tecnologia. Quem dominar a tecnologia será o primeiro a ser a insulina por meio genético. Porque agora não podemos fazê-lo, não há segurança. Mas se aprender a usar isto, com as doenças que não há alternativa, e nós outros estamos acá pagando por isto, quanto custam os tratamentos? $1 milhão por paciente. E qual era o ensaio clínico antes? De registro em FDA? 20 pacientes, 40 pacientes. Nós outros estudamos agora em Brasil atrofia muscular espinhal, no Cinecena. Tem 120 pacientes ao todo. Custou $1,3 milhão, 300 mil reais por paciente ano. Com resultados muito incertos. Um estudo com 120 pacientes que vai tomar a decisão de usar os recursos de países em desenvolvimento. Para que eles aprendam com estas drogas, para que ganhem a corrida tecnológica, para descobrir as drogas, sim, que vão causar impacto para a maioria da população. Mas quem está de fato pagando são os usuários de todo o mundo, não apenas nós outros. Então, vou terminar. Este é o caso da atrofia muscular espiral. Autossômica recessiva, é preciso que os dois, homem e mulher, tenham um gene recessivo com esta falha genética. E aí, como se passa o caso, isso chega desta forma. Não chega pela ciência.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária acaba de liberar um medicamento importado que é o único tratamento para o tratamento de uma doença degenerativa, conhecida como atrofia muscular espinhal. O remédio será fabricado e vendido aqui no Brasil. A esperança é de que depois desse primeiro passo, o remédio também seja disponibilizado pelo Sistema Público de Saúde. Maia já tem dificuldades até para sorrir. Ela nasceu com a atrofia muscular espinhal, a AME, uma doença degenerativa que atinge 1 em cada 10 mil bebês. Sem cura, pode levar à morte. Até então, não tinha tratamento no Brasil. Mas a Agência de Vigilância Sanitária acaba de permitir a venda e a fabricação de um medicamento que promete ser a dose de esperança que faltava. Não é só a Maia que passa esse problema, é 1 a cada 10 mil bebês. Muitos bebês morrem sem ter o diagnóstico. A medicação ela não cura a doença, mas ela consegue fazer a produção de proteínas que o indivíduo com a doença não estava conseguindo produzir. Isso aumenta a sobrevivência do neurônio, melhora a atividade motora do indivíduo, ele consegue aumentar sua sobrevida. A doença é genética e causa destruição de neurônios musculares. Com o tempo, a criança perde os movimentos e deixa de conseguir respirar ou engolir, por exemplo. O Spinraza é o único remédio capaz de impedir o avanço dos sintomas e ainda recuperar alguns movimentos que já haviam sido perdidos. Ele é injetável e aplicado na coluna lombar em várias doses para o resto da vida. Agora, o desafio do tratamento é o preço, cerca de 3 milhões de reais em um ano. Sem mais ter que trazer o medicamento do exterior, a expectativa é que ele passe a ser vendido no Brasil por um valor mais acessível. O prazo é de 90 dias para o preço ser estabelecido. A ideia é que o medicamento passe a ser custeado por convênios e também pelo SUS. Agora é necessário que o CONITEC, que é o órgão responsável por fazer essa incorporação, justamente incorpore esse medicamento na lista de procedimentos do SUS e, a partir daí, o SUS passa a dar cobertura também a esse tratamento. Espera um pouco. Já é a solução? Isto tudo é verdade? Com um ensaio clínico, com 120 pacientes de 1 ano? Isto é verdade? Como pode ser? Como se estabelece a verdade? Eu digo sempre que a verdade verdadeira. O que é a verdade verdadeira? Tem 3 dimensões. O governo hace verdades para nós outros. A religião hace verdades. O que o Papa diz é verdade. Certo? E a ciência hace verdade. E como a ciência, como os 3 têm que fazer para convencer a verdade? Eu costumo dizer que a verdade verdadeira é aquela que convence mais gente. Esta é a verdade verdadeira. Isto está pronto para convencer a todos, mas não é verdade. Há muitas limitações acá nestas informações. É disto que nós outros, que somos gestores, que estamos involucrados no processo, temos que estar atentos. Hasta onde é verdade. Então, terminando, é o caso, o estudo que foi feito, isto não se trata, porque é muito grave, está na barriga da mãe, a criança praticamente nasce morta, para este caso. O estudo hecho é um problema de efeito em gene que gera essa proteína apenas para estes casos. O estudo foi feito apenas para estes casos. Aqui é o processo, não vou dizer aqui. O processo em Brasil, quando nós outros analisamos, menos de metade dos pacientes no estudo com 120 pacientes obtiveram sucesso. Menos de metade. E o estudo foi apenas de 1 ano. Certo? E o preço, $700 mil em primeiro ano e 300 mil para o resto da vida. Pero não estou tranquilo, porque não é para o resto da vida. O medicamento apresenta uma altíssima probabilidade de falha. Pero nós outros vamos pagar. Porque a verdade está estabelecida. Não pela ciência, mas com o uso da ciência. Certo? Existe. Há um editorial muito interessante quando foi lançado por FDA no editor-chefe do jornal JAMA Pediatrics, o editor de JAMA Pediatrics em Boston, onde se desenvolveu o estudo clínico, ha hecho considerações. Não é um médico nosso, é um médico que trabalha com eles. Ha hecho considerações
Por que a FDA aprovou desta forma? E aí temos uma questão ética. Passaremos a hora a editar DNA. O que será edição para curar? O que será edição estética? O que será edição para performance, desempenho? E isto, Nilza, é que será a real judicialização que terá que lidar. Se posso fazer uma seleção genética para melhorar o genoma em la célula que as mulheres que estão demorando a ficar embarazadas, então fazem fertilização e hoje já podemos fazer isso. Selecionar e editar os ovos e insertar em las mulheres apenas aqueles que têm as características que desejam. Por exemplo, se tem síndrome de Down, aborta. Por exemplo, se tem um gene para Alzheimer, aborta. Esta é uma questão ética muito importante e que vai estar junto com o custo. Certo? Existo, agradeço. Eu tenho um filho com síndrome de Down, um filho. Tá? Muitas graças a todos. É isto.